Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós faremos dois exercícios da apostila Aprender Sempre, volume 2. Exercícios bem simples, de forma que a gente vai assistir esse tutorial e depois resolver o exercício e apresentar a resolução lá na guia atividades, no mural, né, de atividades de matemática, tá? A atividade vai ser postada posteriormente. Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós temos, então, o exercício 6 da apostila. É um exercício que caiu no Enem. Daí vocês veem a importância dessa matéria que nós estamos estudando, e não é nada complicado, gente. É simplesmente ler, tomar cuidado na resolução. Então, vou ler para vocês aqui o exercício. Nesse modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior. E os filetes na cor cinza registram a temperatura no ambiente atual, no momento da leitura do termômetro. Por isso, elas têm duas colunas. Na esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo, de menos 30 até 50 graus. E na coluna da direita está invertido, né? Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, de baixo para cima, de menos 30 graus até 50 graus centígrados. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna esquerda. Então, temperatura mínima é essa aqui. Nós até podemos ler aqui, ó, 0. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, a temperatura mínima, 5 graus. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior, então, nível inferior do filete preto da coluna da direita. Então, vamos ler essa temperatura. Então, ela é crescente de baixo para cima. Então, ó, 0, 10, aqui eu tenho 20, então ele está um risco a menos. Ele está em 19 graus. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Então, a temperatura atual é no filete cinza. Então, observando aqui, eu tenho 7 graus. E aqui do outro lado, também nós temos 7 graus. A pergunta é, qual a temperatura máxima registrada neste termômetro? Vamos olhar aqui, ó, temperatura máxima indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da direita. Logo, qual delas? 5, 7, 13, 15 ou 19? Então, inferior da coluna preta, olhando, né, ele está crescente de baixo para cima, vai ser 19 graus, alternativa E. Então, marcar no caderno, né, exercício 6, alternativa E, 19 graus. É um exercício bastante simples, e olha, um Enem recente, de 2017. Agora, nós temos outra atividade que nós vamos entregar na aula de hoje, qual seja a sequência 2. Então, tem a habilidade 9, que é identificar os gráficos de funções de primeiro e de segundo grau, conhecidos e seus coeficientes. Então, vamos observar o gráfico abaixo e completar o quadro. Então, é bastante simples esse exercício também. Vou aproximar um pouco a tela. Tá? Vamos ver se eu consigo ajustar a imagem, ok? Então, temos lá, né, os pontos cartesianos, né, que vocês lembram, é formado por um ponto no eixo X e o seu correspondente no eixo Y. Então, olhando aqui da esquerda para a direita, o primeiro ponto do eixo X é menos 6. O correspondente dele no eixo Y é menos 6. Próximo ponto, nós temos aqui o menos 4 no eixo X. E o valor
dele no eixo Y. Então, é menos 4 no X e quanto no Y? É esse ponto aqui, é o zero. Cuidado com isso, tá? Próximo ponto, esse aqui. Nós temos qual o valor de X? Aqui é fácil, né? É o menos 2. E o correspondente dele para Y é o 6. Agora, o último ponto, que ele é formado pela abscissa, né? O valor da abscissa dele, quer dizer, o valor de X dele é 0. E o valor da ordenada dele, ou Y, vale 12. Tá? De forma que nós completamos a atividade que foi solicitada. Observar o gráfico e identificar os pares ordenados, né? O X e o Y. Tá? Bem mais simples do que aquela matéria, né, que nós aprendemos no começo do ano. Né? Se eu quisesse saber a função que gera esse gráfico, eu usava o ioiô mi-xoxô, né? O ioiô mi-xoxô, que é esse aqui. E eu calculava também o m, né? O m era a tangente dessa inclinação, que iria ser quanto? 12 menos 0, então aqui em cima era o cateto oposto, que é o 12 menos o 0. Então é 12 dividido por, vamos olhar aqui, ó, x menos x0. Então, ó, x menos x0. 0 menos menos 4. Então, é menos menos 4 vai dar 4. Então, o m é 3. Então, você poderia fazer facilmente, vamos pegar aqui, ó, um y0 igual a 0 aqui, ó, descobrir qual é a função, olha que bico, y menos 0, se eu usar essa aqui, ó, igual a m, que é 3, o x que eu não tenho, menos o x0 aqui, que é menos 4. Então, já vou pôr mais 4 aqui. Menos com mais, com menos é mais. Então, y, a função ia ser qual? 3x mais 12. A função que gera esse gráfico, você consegue, usando aquela matéria que nós aprendemos no primeiro bimestre, né, antes da pandemia. Então, você consegue fazer aí essa função. A gente pode até testar, né? Ó, esse ponto aqui, ó, o x é 0. Então, vem 3 vezes 0, 0, o y é 12. O ponto... Então, retomando aqui, né, a nossa aula, que antes de ser interrompido ali. Então, essa função, né, eu poderia facilmente descobrir quaisquer pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, quando x é menos 6, então, ó, 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. Menos 18 mais 12, nós vamos achar o valor do y. Então, nosso amiguinho lá, ioiô mi-xô, mais o coeficiente angular, né, que é a tangente, né, cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente, né, desse triângulo, né? O m é exatamente o coeficiente angular, né, que é esse valor dessa inclinação. Quando o m é positivo, a função é crescente, como essa. Mas a gente ainda dá uma retomada aí sobre esse assunto, tá? Enfim, na aula de hoje, o que eu gostaria de ter mostrado para vocês, né, essa parte até aqui foi um adicional, né, a gente só viajou um pouquinho, vou apagar porque a gente não precisa. O que nós precisamos mesmo na aula de hoje é apenas olhar o gráfico, né, um exercício bastante simples. Olhar o gráfico e entender que o valor aqui das abscissas é o eixo X e o valor das ordenadas o eixo Y e compor aqui a nossa tabelinha. É apenas isso, então, essa é a atividade de hoje para ser entregue lá no mural da sua sala. Tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente retoma aí presencialmente. Até mais.